Ser um grande jogador de futebol pode significar contratos milionários, mansões, carros de luxo, investimentos e fortunas construídas ao longo de décadas. Mas quando um casamento chega ao fim, todo esse patrimônio pode transformar uma separação em uma disputa extremamente cara. E alguns dos maiores jogadores brasileiros da história já passaram exatamente por isso. Estamos falando de pensões que chegaram a dezenas de milhares de reais por mês, patrimônios de dezenas de milhões colocados em discussão e separações envolvendo imóveis, empresas, investimentos e até aeronaves. Mas existe uma ressalva importante. Nem todos os valores que você verá representam dinheiro efetivamente entregue à ex-esposa. Em alguns casos, estamos falando do patrimônio discutido na separação. Em outros, de pensões ou valores publicados pela imprensa e até posteriormente negados pelos envolvidos. Com isso esclarecido, vamos conhecer 10 dos divórcios e separações financeiramente mais impressionantes envolvendo jogadores brasileiros. Primeira posição, Amaral e sua ex-esposa. Abrindo nossa lista está Amaral, ex-volante conhecido por suas passagens por Palmeiras, Corinthians, Vasco e Seleção Brasileira. Durante os anos 1990, Amaral se tornou um dos jogadores mais conhecidos do futebol brasileiro. Ele também passou pelo futebol europeu, defendendo o Benfica, e pelo futebol italiano. Mas depois de ganhar muito dinheiro durante a carreira, Amaral também enfrentou problemas financeiros. E anos mais tarde, ao falar publicamente sobre seu patrimônio, o ex-jogador revelou um detalhe interessante sobre seu casamento. Segundo o próprio Amaral, quando ocorreu a separação, houve uma divisão do que o casal possuía. Ele resumiu a situação dizendo, em essência, que cada um ficou com sua metade. Não existe, porém, um valor público confiável que permita calcular quanto representou essa divisão. Por isso, esse caso abre nossa lista. Mais importante do que o número exato é perceber como uma fortuna construída no futebol pode ser afetada por decisões pessoais, investimentos e separações. E no próximo caso, a disputa chegou efetivamente aos tribunais. Posição de número 9, Ronaldinho Gaúcho e Priscila Coelho. Na nona posição temos Ronaldinho Gaúcho e Priscila Coelho. E aqui existe uma diferença importante. Não estamos falando de um divórcio convencional. Priscila entrou na justiça buscando o reconhecimento de uma união estável envolvendo Ronaldinho e Beatriz Souza. Caso a união fosse reconhecida, poderia existir uma discussão sobre divisão patrimonial. Além disso, houve também discussão relacionada à pensão. O processo chamou bastante atenção justamente porque Ronaldinho acumulou uma enorme fortuna durante sua carreira, defendendo clubes como Barcelona e Milan e assinando contratos publicitários milionários. Mas a decisão judicial inicial foi favorável ao ex-jogador. Em 2023, a Justiça do Rio de Janeiro julgou improcedente o pedido de reconhecimento da união estável. Consequentemente, também foi julgado improcedente o pedido de partilha de bens. A defesa de Priscila afirmou na ocasião que recorreria. Portanto, não podemos dizer que Ronaldinho perdeu metade de sua fortuna. Na verdade, o interessante é justamente o contrário. Uma disputa que poderia ter consequências patrimoniais significativas terminou, naquela decisão, sem o reconhecimento da união reivindicada. Oitava posição, Alexandre Pato e Stephanie Brito. Valor determinado, R$50 mil mensais por 18 meses. Na oitava posição, temos um dos divórcios de jogadores brasileiros mais famosos dos anos 2000, Alexandre Pato e Stephanie Brito. Quando os dois se casaram, Pato era uma das maiores promessas do futebol mundial. Ele defendia o Milan e parecia destinado a se tornar uma das maiores estrelas brasileiras de sua geração. Stephanie, por sua vez, tinha uma carreira consolidada como atriz. O casamento aconteceu em julho de 2009, com uma enorme celebração no Copacabana Palace. Mas durou apenas cerca de 9 meses. Depois da separação, começou uma longa discussão judicial. Pato inicialmente ofereceu uma pensão de R$5 mil por mês. A questão foi parar nos tribunais e terminou com um valor muito maior. A justiça determinou que Pato pagasse R$50 mil por mês durante 18 meses. Total,
R$ 900 mil. Um dos argumentos considerados foi que Stephanie havia interrompido sua carreira profissional para acompanhar Pato na Itália e precisaria de um período para se restabelecer profissionalmente. Tudo isso depois de um casamento que não chegou a completar um ano. Mas os valores ficam muito maiores a partir de agora. Posição de número 7. Kaká e Caroline Selico. Na 7ª posição temos Kaká e Caroline Selico. Os dois formaram durante anos um dos casais mais conhecidos do futebol brasileiro. Eles se casaram em 2005, quando Kaká já estava construindo sua carreira no Milan. E os anos seguintes foram justamente os mais importantes da trajetória financeira do jogador. Kaká ganhou a Champions League, conquistou a Bola de Ouro e se tornou um dos jogadores mais valiosos do mundo. Depois veio sua transferência para o Real Madrid. Ou seja, durante o casamento, Kaká esteve no auge esportivo e financeiro. O casal teve 2 filhos e permaneceu casado durante aproximadamente 10 anos, oficializando o divórcio em 2015. Mas aqui precisamos derrubar um mito. Não existe documentação pública confiável mostrando que Caroline tenha recebido metade da fortuna de Kaká. Por isso, aqueles números gigantescos que às vezes aparecem associados ao divórcio precisam ser tratados com cautela. O que torna o caso interessante é justamente o tamanho da fortuna que Kaká havia construído durante uma das carreiras mais bem-sucedidas do futebol brasileiro. E, diferentemente do próximo caso, não temos uma cifra pública confiável que permita afirmar quanto o divórcio efetivamente custou ao jogador. Posição de número 6. Ronaldo Fenômeno e Daniela Ciccarelli. Na 6ª posição está uma das separações mais midiáticas da história das celebridades brasileiras: Ronaldo Fenômeno e Daniela Ciccarelli. Em fevereiro de 2005, os dois realizaram uma luxuosa cerimônia no castelo de Chantilly, na França. Era um verdadeiro evento de celebridades. Ronaldo era uma das maiores estrelas do Real Madrid e um dos jogadores mais famosos do planeta. Ciccarelli era uma das modelos e apresentadoras mais conhecidas do Brasil. Mas o relacionamento terminou menos de 3 meses depois. E imediatamente começaram a circular histórias sobre dinheiro. Na época, a Folha publicou que pessoas próximas a Ronaldo afirmavam que Ciccarelli poderia receber aproximadamente 15 milhões de reais por causa de um suposto acordo entre os dois. Parecia um término extraordinariamente caro para uma relação tão curta. Só havia um problema: Ronaldo e Ciccarelli negaram a história. A assessoria de Ciccarelli afirmou que não existia o suposto contrato nupcial e que nenhum dos dois teria benefício financeiro decorrente da separação. Além disso, os dois não tinham realizado um casamento civil convencional. Portanto, seria errado afirmar que Ciccarelli simplesmente recebeu 15 milhões de reais. O que podemos afirmar é que essa foi a cifra divulgada na época antes de ser publicamente contestada pelos envolvidos. E essa controvérsia transformou o término em um dos mais comentados da época. Posição de número 5. Ronaldo Fenômeno e Milene Domingues. Ronaldo aparece novamente, desta vez com Milene Domingues. Quando os dois se casaram, Ronaldo já era um fenômeno mundial. Ele havia sido eleito o melhor jogador do mundo e já recebia salários e contratos publicitários gigantescos. Milene também era ligada ao futebol e, posteriormente, construiu sua própria trajetória como jogadora. Os dois tiveram um filho, Ronald. Mas existe uma diferença importante entre esse relacionamento e vários outros desta lista. A enorme fortuna de Ronaldo já era uma preocupação antes mesmo do casamento. Por isso, a proteção patrimonial teve enorme importância na relação. O caso é interessante porque mostra algo que aparece várias vezes entre atletas extremamente ricos. Quando dezenas de milhões estão em jogo, a discussão financeira pode começar muito antes do divórcio. Não existe evidência confiável de que Milene tenha simplesmente recebido metade da fortuna de Ronaldo. Por isso, o caso entra mais pela dimensão financeira da união e pela proteção patrimonial existente do que por um acordo multimilionário publicamente conhecido. E agora chegamos aos 4 casos mais pesados da lista. Posição de número 4. Dudu e Malu Ohana. Na 4ª posição está Dudu e Malu Ohana.
Aqui, finalmente, temos uma cifra patrimonial extremamente concreta. Dudu se tornou um dos maiores ídolos recentes do Palmeiras e passou anos como uma das principais estrelas do futebol brasileiro. Malu e Dudu mantiveram um relacionamento por aproximadamente 10 anos e tiveram 2 filhos. Depois do término, surgiu uma grande disputa sobre o patrimônio acumulado durante a relação. E estamos falando de muito dinheiro. Em 2024, o Tribunal de Justiça de São Paulo concluiu que Dudu deveria dividir com Malu o patrimônio adquirido durante o período reconhecido da relação. Segundo as reportagens da época, os bens acumulados chegaram a aproximadamente 70 milhões de reais. A defesa do jogador informou que recorreria. Portanto, novamente precisamos separar duas coisas. 70 milhões de reais era o patrimônio associado à divisão e não necessariamente 70 milhões de reais entregues diretamente a Malu. Mesmo assim, estamos falando de uma disputa envolvendo dezenas de milhões de reais. E isso coloca o caso tranquilamente entre as separações financeiramente mais relevantes envolvendo jogadores brasileiros. Mas o terceiro lugar envolve uma quantidade ainda maior de bens. Posição de número 3. Hulk e Irã Ângela. Abrindo nosso top 3 está Hulk e Irã Ângela. E este talvez seja o caso mais interessante de toda a lista quando analisamos os bens envolvidos. Hulk acumulou uma enorme fortuna jogando fora do Brasil. Depois de passar pelo Japão e se destacar no Porto, ele foi para o Zenit da Rússia. Mais tarde, fez uma transferência extremamente lucrativa para o futebol chinês. Durante anos, Hulk esteve entre os jogadores brasileiros mais bem pagos do mundo. Quando seu relacionamento com o Irã terminou, todo esse patrimônio virou assunto. Uma proposta de partilha apresentada em 2019 e divulgada posteriormente listava aproximadamente 143 milhões de reais em patrimônio. Mas o número sozinho não mostra o tamanho da história. A lista incluía veículos, investimentos e diversos imóveis no Brasil e no exterior. E ainda havia bens muito mais incomuns. Entre eles, uma aeronave Hawker 800, avaliada na época em quase 4 milhões de reais. Também apareciam na relação patrimonial um hotel e uma casa de shows. Ou seja, não estamos falando apenas de dinheiro em uma conta bancária. Era um verdadeiro império patrimonial. E foi justamente isso que transformou a separação de Hulk e Irã em um dos casos financeiros mais impressionantes do futebol brasileiro. Mas ainda existem 2 casos à frente. Posição de número 2, Daniel Alves e Dinorá Santana. Na segunda posição está Daniel Alves e Dinorá Santana. A história dos dois é particularmente interessante porque a relação financeira não simplesmente desapareceu depois do fim do casamento. Daniel Alves construiu uma das carreiras mais vitoriosas da história do futebol. Barcelona, Juventus, Paris Saint-Germain e Seleção Brasileira fazem parte de sua trajetória. E durante esses anos, acumulou uma fortuna enorme. Dinorá teve um papel importante também no lado profissional da carreira do jogador. Mesmo depois da separação, os dois permaneceram ligados a questões empresariais e familiares. Posteriormente, disputas relacionadas às obrigações financeiras envolvendo os filhos também chegaram à justiça. É importante, porém, não cometer um erro comum. As estimativas gigantescas sobre a fortuna de Daniel Alves não representam o valor que Dinorá recebeu no divórcio. Esse valor final de partilha não foi divulgado de forma confiável. O que torna o caso relevante é a combinação de um enorme patrimônio, negócios ligados ao ex-casal e disputas financeiras posteriores. Mas nenhum caso desta lista teve uma cifra patrimonial divulgada tão impressionante quanto o primeiro colocado. Posição de número 1, Roberto Carlos e Mariana Lucon. Não estamos falando do cantor, estamos falando de um dos maiores laterais da história do futebol. Roberto Carlos passou mais de uma década no Real Madrid e fez parte de uma das gerações mais vitoriosas do clube. Durante sua carreira ganhou Champions League, Campeonato Espanhol e com a seleção brasileira a Copa do Mundo de 2002. Foram décadas de salários milionários, publicidade, investimentos e negócios. Roberto Carlos e Mariana ficaram casados durante aproximadamente 15 anos e tiveram 2 filhas. Mas quando o casamento chegou ao fim, a imprensa espanhola e brasileira começou a noticiar uma enorme discussão patrimonial. E a cifra associada ao caso impressionava, aproximadamente 1 bilhão de reais. É fundamental entender o que esse número significa. Não estamos dizendo que Mariana recebeu 1 bilhão de reais, nem que Roberto Carlos foi obrigado a entregar 500 milhões de reais.
O número divulgado correspondia à fortuna associada à disputa patrimonial noticiada, e os termos finais da separação não foram tornados públicos de maneira que permita calcular exatamente quanto cada um recebeu. Mesmo assim, a magnitude do patrimônio coloca a separação em uma categoria completamente diferente. E houve ainda outro detalhe curioso. Durante o processo de separação, reportagens chegaram a afirmar que Mariana permaneceu na residência familiar enquanto Roberto Carlos estava utilizando instalações do Real Madrid e procurando outra residência. Imagine a situação: um campeão mundial, ídolo do Real Madrid e dono de uma fortuna acumulada durante décadas, envolvido em uma separação na qual as cifras associadas ao patrimônio chegavam à casa de R$1 bilhão. É por isso que Roberto Carlos e Mariana Lucon ocupam o primeiro lugar desta lista. E esses foram 10 dos divórcios e separações financeiramente mais impressionantes envolvendo jogadores brasileiros. Qual desses casos mais surpreendeu você? E se você gosta de descobrir os bastidores das fortunas, mansões e vidas milionárias das maiores estrelas do esporte brasileiro, continue acompanhando o canal. E aí, gostou do vídeo? Então deixe o seu like e comente sugestões de outros temas pra gente trazer aqui no canal. E aproveite para se inscrever e assistir outros vídeos. Você com certeza irá gostar. Canal Sabe Tudo, sua curiosidade em forma de vídeo.